Amigos, aqui é Marcílio Ferreira da Porto Zero Comunicações, empresa de consultoria e assessoria em comunicações, em radiodifusão. Estamos aqui recebendo no nosso estúdio o doutor psicanalista que defende a felicidade como direito no podcast Felicidade. Se apresenta aí, doutor. Tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Eduardo Freire, sou psicanalista e defendo felicidade como direito, e a sociedade tem que entender o que é felicidade para viver melhor, né? A gente tem que trazer esse entendimento para a sociedade, entender que ela tem direitos e quando não executa ou quando não faz uso, ela de fato é infeliz, né? Então a gente tem esse direcionamento aí para defender. Eu acho que eu faço isso quase que diariamente, né? Mas como conseguir levar essa autoestima para uma pessoa que está sem felicidade? Veja, a gente tem que entender a diferença entre felicidade e alegria. Certo. Né? E isso é minha luta quase que diária. Hoje a ONU ela tem, a Organização das Nações Unidas, ela tem um estudo e ela tem um direcionamento para a felicidade, né? Então, é uma coisa que a gente brigou muito até que se entendesse a ONU intervisse. Hoje a gente, inclusive, tem o dia 20 de março, que é o dia da comemoração da felicidade mundial, e a gente conseguiu entender que existe uma diferença muito grande entre felicidade e alegria. Alegria é aquele momento que a gente vive. Eu até, numa palestra, quase que eu apoio, porque eu comecei a mostrar a diferença na prática. E felicidade é nossas garantias, os nossos direitos. Quer dizer, é o que os países africanos passam, né? Então, são os direitos, né? Felicidade seria isso. Seria isso. A falta de governo, a culpa da sociedade também Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vota sem saber em quem está votando, por uma camisa, por um amigo, e depois a gente não tem condições de fazer nenhum tipo de reclamação. Sem a assistência do governamental, financeira, pode ter felicidade? Pode. Porque a felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu fui para uma palestra um dia desse, quase que eu apoio, que eu disse o seguinte: Ferrari. Uma Ferrari, ela custa 1,5 milhão. Ok. Estou feliz? Não, você está alegre. Você comprou uma Ferrari. A hora que ela quebrar, você não tem peça de reposição. Então, seu direito de consumidor, você perdeu. Na hora de você vender, você vai perder no mínimo 30% do valor desse carro, porque ninguém tem dinheiro para comprar, e quem vai comprar vai querer pagar bem, seu direito econômico acabou de desaparecer. Você perdeu mais uma vez o seu direito a estabelecer o seu bem. Aí você faz, poxa, mas eu vou andar de Ferrari. Nem toda rua você consegue andar. Seu direito tributário você acabou de ferir, não é? Não, mas poxa, eu quero ir para todo canto. Você tem medo de ser sequestrado com uma Ferrari, porque você não tem segurança suficiente, embora você pague por isso. Então, a nossa felicidade ela não está garantida por dinheiro. Ela está garantida por exigências, por política pública, por a sociedade cobrar. Então, a gente tem esse mal de confundir muito direito, felicidade e alegria. Alegria é ter uma Ferrari. Sim, estou alegre. Mas qual é o direito que me serve? Porque eu tenho a tranquilidade de estar feliz por saber se você é atendido. Ao mesmo tempo, a gente tem o cara que vende a pipoca. Que ele vende uma pipoca por R$1. Ele não comprou por R$1, ele comprou por 50 centavos. E ali ele vendeu um saco de pipoca de 20 pipocas, ganhou ali R$20. Eu diria o seguinte, como o espiritismo, eu tenho uma mensagem interessante. Se nós tivéssemos amor, felicidade, plena, como nós vivemos, não haveria guerra. Sim, a guerra... O problema que existe aí, essa falta de felicidade, porque você está vendo sempre o outro ganhando muito dinheiro, quer ter a igualdade. Isso, a guerra ela garante somente o poder de alguém. Pois é. E não da sociedade. Eles confundem felicidade com o que você falou, né? Se a guerra fosse felicidade, botava os dois presidentes no ringue e eles iam trocar tapa para ver quem ganhava. Verdade. E não fazer uso da sociedade pobre, sem direito nenhum. É como eu disse, o cara da pipoca, por exemplo, ele pega R$20 no final do dia, vai para casa, aí ele chega, passa na barraca de seu Antônio, toma uma lapada de cana por 2 contos, garantiu o direito da felicidade dele, que é tomar uma. Levou R$5 de pão para casa, garantiu a alimentação dele e do filho. O filho foi para a escola alimentado, aprendeu. A professora ensinou aquele menino, garantiu o emprego dela. Então, assim,
Dinheiro não tem relação com felicidade. Dinheiro tem relação com alegria. Doutor Fábio, pode falar alguma coisa? Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma felicidade muito grande, né? O tema é felicidade, então já Sim. tá entrevistando com um tema tão importante. E Obrigado. gostaria de parabenizar, inclusive, por ter se especializado num tema que é de suma importância. Né? Muito. Pegando um gancho que o Dr. Marcílio falou aí, a gente pensa que a felicidade está, como ele disse, você fica olhando o outro e fica infeliz por não ter o que o outro tem. Isso. E, na verdade, a gente sabe que a nossa luta nunca é contra o outro, é contra nós mesmos. Né? Sim. Então, quando a gente começa a se enxergar, certo? Ser melhor a cada dia, a gente faz a vida do outro melhor. A gente tem empatia, fica feliz e leva a felicidade para as pessoas. Claro. Certo? Mas vamos voltar aqui, isso foi só um breve relato, para o que eu vou lhe perguntar. Eu tenho visto que seu podcast, que fala sobre felicidade, entrevista muita gente bacana de várias áreas. Perfeito. Certo? E tem um alcance muito bacana. Eu ouvi dizer que tem podcast seu que atende mais de 20 mil pessoas. Sim, sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do seu podcast, das pessoas e do nível de pessoas que são entrevistados, certo? E por que atinge tantas pessoas? Como foi que você conseguiu isso? Fábio, é como eu digo sempre, felicidade ela é muito engraçada porque ela é confundida com alegria. Podcast, se você for observar, geralmente eu entrevisto pessoas que estão entrando no mercado. Por que isso? Porque eu não acredito que só o cara que é especialista, que tem 30 anos de mercado, resolva a dor de alguém. E aquele cara que está chegando no mercado, ele tem um estudo atualizado, ele tem a vontade de entrar no mercado, mas ele não tem o mercado. E o programa ele começou com base em um estudo de felicidade. Por quê? Porque eu estou dando voz a quem resolve um problema da sociedade. Então, para mim, a palavra mais forte que existe no mundo é empatia. Então, ali passa 10 dentistas, mas pode ser que tenha um que toque o seu coração e diz, vou me cuidar. Pode passar 10, mas tem um só que vai fazer você despertar e dizer, rapaz, eu vou me cuidar. Então, eu tenho muito esse pensamento e faz parte de um estudo, de trazer o novo, de trazer aquela opinião nova que vai de encontro ao que você está pensando. Por isso que a gente entrevista sempre profissionais. E são pessoas que estão entrando no mercado. Porque, para mim, felicidade é sério e a gente tem que entender que é estudo. O programa ele alcança muita gente, não tem mágica, tá? A pessoa que vem vai promover que teve no meu programa. Então, essas pessoas que são da rede daquela pessoa vai ouvir. E aí, vai juntando com quem já ouviu, quem já passou. E tem um cálculo que são, não me recordo agora, mas uma porcentagem muito baixa que fica como teu ouvinte. Por exemplo, eu estou gravando aqui com vocês, estou fazendo o programa, 6%, acho, de quem vai me ouvir fica. 6%. E esse pessoal vai ficando, vai juntando. Então, nós chegamos a bater, a gente não é ético falar em número, mas chegamos a bater mais de 50 mil. Né? Hoje eu estou sendo ouvido, graças a Deus, em 50 países. Então, assim, a gente tem um alcance muito grande com o programa Felicidade, onde ele é feito basicamente no celular. Mas o que é importante dele é o conteúdo que eu trago. Então, esse foi o diferencial. E com a palavra felicidade, todo mundo quer ouvir. E é um programa pé quente, né? Porque eu conheço o doutor Luiz Gonzaga, que tem um grande escritório, e que tem uma equipe que alguns vieram de entrevistas suas. Sim. E que são excelentes profissionais, Muito. Excelentes advogados. Mas Luiz, além de ter um coração de ouro, ele tem um olhar clínico. Né? Então, ele olha, cara, tem que ficar porque aqui é bom. Né? Ele é um Doutor, cara... eu gosto de fazer algumas perguntas polêmicas. Claro, fica à vontade. O senhor já teve infelicidade? Muitas. O que dela você... Ser assaltado, por exemplo, não tem um policial me socorrer, eu pagando imposto. Agora, eu já fiquei triste muitas vezes também. Então, Foi o assim, que levou você a pesquisar, né? Não? sim, isso começou, foi muito interessante você perguntar isso, porque eu nunca bebi, o Fábio me conhece há muito tempo, sabe disso, e eu parei para comer uma picanha, no sábado, e lotado o local, passa um amigo, estudante de Direito, eu já estudava a área de psique, e fiz sinal para ele parar, ele parou, e voltou, esse cara depois, muito engraçado, ele cresceu muito, é meu amigo até hoje, Hilke, e aí ele volta, irritadíssimo, estudante de Direito, porque o cara estava cobrando um estacionamento antecipado. E eu comecei a mostrar a ele que aquilo não era nada demais, o cara estava, graças a Deus, ele estava estacionando um carro que ele podia estar assaltando, né? E começou uma confusão, e daqui a pouco ele olhou e disse, cara,
você é meio perturbado, mas você tem razão no que você está dizendo. Vamos fazer o seguinte, eu tinha 18 anos, ele tinha 17. Ele disse, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um instituto um dia para ouvir a sociedade, você como na área de psique, e eu vou construir uma lei e vamos dar entrada nas câmaras e nas assembleias. Fechou? Fechou. Aí ele perguntou, você quer ser o quê? Quero ser psicanalista. E você? Delegado federal. Eu me tornei psicanalista, ele se tornou delegado federal. E com uma semana, uma pessoa me chamou, eu fui conversar com uma pessoa, contei essa história, e aí a pessoa disse, cara, que ideia massa, vamos levar para o governo do estado? Eu tinha 18 anos, bora. E aí essa pessoa marcou uma reunião com o governador na época. Quando eu cheguei lá, o governador fez, olha, vou apoiar vocês. O governador, veja, eu não faço política, eu faço negócio. Faça, eu quero que você implante felicidade. E a gente começou a trabalhar ouvindo a sociedade e trazendo leis. E isso faz 34 anos. Né? E nessa brincadeira a gente construiu muita coisa que é invisível no olhar das pessoas, mas que foram projetos que partiram do nosso escritório. Sempre com força de lei. E se você também angariou aí uma certa relação com todas as áreas psíquicas? Né? Sim, sim, graças Porque a Deus. eu vejo uma relação assim de pessoas que sofrem de algumas patologias neurológicas, né? Sim. E que muitas vezes decorre de uma falta de felicidade, né? De uma infelicidade. Eu creio que seja assim, eu não sei se estou certo. Na verdade, as pessoas que têm um surto, na minha concepção, ela vem de uma tristeza muito grande, de uma frustração muito grande. Né? Então, quando a gente separa tristeza de alegria, a gente tem que entender que a tristeza é a decepção, a tristeza é a falta de capacidade. E a felicidade é a falta de resultado. Por exemplo, eu estou estressado, eu estou perdendo meu negócio, isso adoece. Adoece mentalmente, adoece fisicamente, é fato. Mas como é que eu vou me recuperar? Quais são as medidas legais que eu estou tomando? O que é que eu estou fazendo a meu favor? Qual é o crédito que eu estou buscando? Então, assim, as pessoas não têm esse tipo de apoio, não é só governamental. Você vê o primeiro seguinte, que se conhecer, né? Fazer uma análise de si próprio. Vou dar um exemplo muito simples que acontece hoje no Brasil, que eu sou muito condenado por isso. Qual é a empresa particular que o senhor conhece que tem plano de carreira? Não tem, é verdade. Então já começa daí a degradação. Eu vou entrar como caixa da loja tal e vou morrer caixa da loja tal. Por mais que eu faça faculdade, por mais que eu faça tudo, no máximo eu vou pegar a chefia dos caixas. Então, assim, a gente não tem um projeto de governo de plano de carreira. Ó, a cada 10 anos tu tem que promover. Você chega na Europa, você encontra esse tipo de coisa. Né? O dono, seu filho, vai ser sempre o dono daquela empresa. Ok. Mas as pessoas que dão o sangue ali, eles não têm nunca um desenvolvimento. Isso eu estou falando na iniciativa privada. Na iniciativa privada já existe o entendimento dentro de estudos que foram apresentados que é justo que a pessoa que deu sangue trabalhando ali muito tempo, ele seja o cara que vai ser cotado. E não alguém que chega de paraquedas, porque foi indicado por A, por B, por C, o cara vai lá e vai assumir um cargo de chefia. Não tem cabimento. Né? Quando você tem gente competente no quadro. Então, esse tipo de coisa frustra. E a frustração... Como frustra também o cidadão que mora, vamos dizer assim, tipo assim, não desmerecendo. Conjunto habitacional, que é porção de pessoas. Sim. E aí você tem o quê? Motorista de ônibus, não destratando não, claro. Sem mas dúvida. motorista de ônibus, cobrador de van, enfim. Uhum. Feito candeias, vamos dizer assim. Certo. Que tem bastante. Então, o filho daquela pessoa vai ser sempre... Né, vai ter a tendência, não estou dizendo a tendência. A probabilidade é que ele não cresça. Um ex-motorista meu, que o filho dele, posso dizer assim, porque ele é muito meu amigo, né? É meu amigo como se fosse um irmão. Mas ele, um determinado dia, que eu estava jogando bola com ele com o filho também, os dois filhos, lá no esporte, eu perguntei, por que você não estuda, cara? Eu não vou estudar não, porque meu pai não adiantou nada e ele hoje é marceneiro. Eu disse, pô, o que tem teu pai a ver com isso? Você tem que estudar, rapaz. Você é muito jovem. Ele disse, não, mas lá é assim. Aí você começa a analisar, porque em Candeias também aconteceu um caso que eu fui perguntar ao jovem, que o pai era um pai de classe média, assim, pobre, né? Não rica. Mas tinha um padrão de vida que dava para se sustentar, mas não deu aquele conforto aos filhos como devia ter dado. Até porque a esposa dele foi embora. Aí o filho estava sendo cobrador de van. Veja como chega a situação, né? Então, essa infelicidade é de acordo com o próprio meio que ele convive. O homem é um produto do meio. Eu entendo que tudo isso passa pelo processo, né, de reconhecimento. Você fazer uma autoanálise do que você vive e do que você pretende viver. Eu acho que é por aí. Veja.
Depois que implantou o Ministério da Felicidade, passamos muitos anos com o país, o menor país e o país mais pobre do mundo era o país mais feliz do mundo. E o Butão. E depois que, se eu não me engano, foi a Suécia, não sei se eu estou certo, posso estar errado, mas acho que foi a Suécia ou foi a Suíça, eu não me lembro agora, que implantou o primeiro Ministério da Felicidade. Hoje é o país mais feliz do mundo, porque ele regulou. Por exemplo, o senhor falou de educação. O professor da rede estadual, geralmente, ele ensina no colégio particular, perto de sua casa. Porque ele não tem os mesmos instrumentos da escola particular para lecionar na do Estado. Qual é o incentivo que eu, aluno do Estado, tenho para ir para a escola? Zero. Na escola particular eu tenho feira de ciência, tem aquela menina que chega mais arrumadinha, mais bonitinha. Qual é o incentivo que eu tenho hoje de ir para o meu colégio? Briga, porrada, ninguém toma conta. O professor, coitado, está ali se matando, que ainda tem o terceiro horário dele em casa. Então, assim, é muito difícil quando a gente não valoriza o cidadão. Esse é o... A gente estava até agora falando de faixa etária produtiva. Certo. Desde que o pai dá condição ao filho de estudar, para ele ser alguém, dos profissionais que você gosta de entrevistar, que estão iniciando, porque estão, como você bem disse, com estudo atualizado, com vontade de aparecer, de estar no mercado, certo? E de pessoas que já estão atuando no mercado. Uhum. Mas vamos falar agora da felicidade na faixa etária de quem já trabalhou muito, porque eu sei que você atuou muito na parte de aposentados. Isso. Inclusive foi presidente de um centro de Centro apoio aos aposentados de Pernambuco. Centro dos Aposentados do Estado de Pernambuco. Criou um instituto também para isso, tudo. Uhum. Eu fiz parte de algumas reuniões com o sindicato, então é uma preocupação sua. Sim. Então, a gente sabe que muita gente, quando está trabalhando ali no dia a dia, está louco para se aposentar. Mas parece que quando se aposenta não estava preparado para não fazer nada. Isso. E a cabeça parece que dá um nó. Uhum. E a pessoa, às vezes, tem depressão, inclusive fica com a ausência da felicidade. Isso. Então, eu gostaria de você, como grande psicanalista que é, e entendedor da felicidade, como tratar desse processo dos idosos, dos aposentados, como é Perfeito, que isso... perfeito. Primeiro, o grande psicanalista lasca 1,69 m, fica complicado, né? Fabinho, é o seguinte, a gente chegar em qualquer lugar do mundo, a gente vai ver pessoas de idade avançada trabalhando. E as pessoas fazem, pô, é tão injusto, né? Porque o cara está com tanta idade. Não, é porque ele tem um plano de carreira. Ele começou ali empurrando carrinho e está terminando como gerente. A gente não tem isso no Brasil. O Brasil, ele incentiva você a se aposentar. Ótimo. Tem alguns governos que já estão entendendo que é para aproveitar aquele cidadão dentro da sua grade de trabalho. Massa. O que acontece? Hoje a gente vive numa carreira de se aposentar. Principalmente quem está na faixa etária C, D. Quanto mais baixo, mais eu quero me aposentar, porque é aquele cara braçal, aquele cara que trabalha. E a oportunidade dele crescer é zero. Então, a partir da hora que eu faço isso, eu vou querer me aposentar. Só que quando eu me aposento, o que acontece? Eu não tenho cobertura do Estado para fazer mais nada. Nada. E a família, em vez de me dar cobertura, também está na mesma luta de correr o prazo para se aposentar. Então, nós temos hoje algumas medidas que faz parte do processo de felicidade, como Academia da Cidade, corrida, tudo isso vem de estudos. Não é? Esses estudos fazem com que a gente fale de vida longa. O que está acontecendo? A gente está saindo de óbito de 55, 60 anos. Há 40 anos atrás eu estaria morto com 56 anos. E estamos tendo óbito de 90, 95. Por quê? Porque a gente está passando a ter a oportunidade daquele cidadão ser produtivo. O que não chega para a gente, infelizmente, é a mudança da carreira das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão entrando muito novas e estão se aposentando muito novas, adoecendo muito novas. E hoje você vê pessoas com hábito saudável, realmente. Antigamente você via muita gente fumando, hoje você praticamente não vê fumante. As pessoas estão se alimentando melhor. Sim. As academias lotadas. Os parques lotados. Exatamente. Então, assim, exatamente. houve uma mudança. Essa mudança faz parte do estudo. Estudo que leva para a felicidade. Então, mas tem coisas que não ajudam. Entendeu? Como, por exemplo, empregabilidade. Você se aposenta. Estou doido para fazer meus 35 anos de aposentadoria para me aposentar. Por quê? Porque o cara não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Eu vou entrar com salário mínimo, vou morrer com salário mínimo. Então, a gente tem isso eu chamo de
mazela social. Entendeu? Eu defendo isso, eu brigo por isso. Eu já fiz alguns artigos sobre isso, que eu digo, quando é que a gente vai abrir o olho que aquele cara que está na minha empresa há 15 anos entende mais da minha empresa do que eu? E a minha chance de crescer é zero. Doutor, eu faria uma outra conotação interessante, eu acho, né? Eu perguntaria o seguinte, eu acho que o Estado deveria promover, junto com entidades como as suas, um trabalho para que as pessoas se conheçam. Conheçam, porque você tem o quê? Sim. O subconsciente corresponde a quase 80% da sua mente, né, vamos dizer assim. Uhum. E 15% fica com o consciente. Sim. Tudo que nós fizemos de ruim está lá atrás. E tudo que nós vamos fazer daqui para frente vai ficar, né, nesses 15%. Então, se você souber como você foi de ruim lá atrás, você vai alcançar a felicidade, porque vai melhorar bastante o dia a dia da sua vida. Entendeu? Pode ser que sim. Fazer um trabalho nisso aí, não, geralmente porque eu mesmo tive um problema de depressão grande e eu venci assim. Sim. Se o Estado tiver uma capacidade de gerir e levar ao cidadão essa parte psíquica, isso, através de vocês, médicos nessa área, sim, então, sim, logicamente, a população teria muito menos problema, porque ninguém se descobre. As pessoas nunca tentam se corrigir. Eu me corrigi por conta disso. Eu disse, vou me refazer. Se corrigiu na dor, né? Na dor, exatamente. O que você acha? Esse é que é o problema. Veja só. A gente tem que olhar alguns aspectos. Como eu não faço política na minha vida, eu fico muito à vontade para falar o seguinte. Uma sociedade mentalmente equilibrada, uma sociedade que entende o que é felicidade. Felicidade laboral, felicidade social. A felicidade ela não é felicidade. Ela é felicidade dentro de um ramo. Essas pessoas não vão trocar seu voto. Essas pessoas não vão votar porque fulano é bonito. Essas pessoas não vão comprar briga por político. Então, talvez isso socialmente seja extremamente importante, mas politicamente não. Então, é uma guerra que se tem entre o profissional da área e a gestão pública. Porque só no Brasil, acredito que poucos países a gente é obrigado a votar. Né? Então, partindo dessa obrigação, já me limita. Né? Então, assim, você brigar com a entidade pública quanto a isso é uma luta perdida. Em contrapartida, para mim, como psicanalista, é extremamente importante esse entendimento, mas talvez politicamente isso não tenha acontecido ainda. Por isso que talvez a gente sofra essa mazela. Isso talvez esteja diminuindo o número de profissionais. Com certeza. Nessa área, né? Com certeza. E aumentando a agressão em empresas. Você hoje vê coisas absurdas, que um colega mata o outro, as pessoas mentem para não ir trabalhar. Isso é uma satisfação muito grande, que isso gera depressão, né? Porque está mentindo. Isso gera, então, eu vejo até que na área de vocês, eu tenho um amigo que, não vou citar nome, mas é psiquiatra. Uhum. E ele tentou suicídio 3 vezes. Então, você somatiza os problemas dos seus pacientes, então é muito complicado. Você vê 1, 2, 3, aquilo vai ter absorvendo, de repente você está maluco também. Com certeza, porque você não tem uma resposta final. Eu nunca vou promover para alguém que tem uma depressão um resultado para vê-lo sair e para controlar. Não tem resultado, exatamente. Aí você entra em pânico. Porque você não tem instrumento legal para isso. Entendeu? Então, assim, muita gente fala, porque os hospícios, né, as casas de acabaram, mas tinha que acabar mesmo. Não é aprisionar, o cara não cometeu um crime, né? Mas cadê a família? Mas a família não tem sustentação para manter um cara desse. Remédio é caro, o cara perturba na rua. Cadê a assistência pública? Dizer assim, esse cara tem problema mental? Tem. A família tem condição de manter? Não. Eu vou botar um profissional com ele. A gente não tem. E nunca vai ter, acredito eu. Gostaria muito de ver, porque o cara está sendo acompanhado ali porque ele é uma pessoa que tem problema de comportamento. Vocês também fazem um trabalho social com relação às famílias? Família, vamos dizer. Hoje, minha empresa não. Não, estou dizendo assim, os pais, nesse momento atual que o Brasil vive, já vinha há muitos anos, mas agora cada vez pior. Não que eu conheça. Financeiramente. Né? Não que eu conheça tipo de governo. Não que eu estou dizendo governo, estou dizendo assim, como nós estamos vivendo, sem muito dinheiro, a situação, às vezes, dá um desequilíbrio em casa, tá? Dá. O grande problema é esse. Quando eu comecei o programa Felicidade, a ideia era a seguinte: vamos mostrar às pessoas que não só o cara que tem 30 anos de mercado resolve um problema.
E que o profissional que vem para o mercado hoje, ele está tão preparado quanto, talvez ele não tenha experiência do toque, de estar, de ser presente. Mas ele traz muito conhecimento, porque hoje, a gente, graças a Deus, com a chegada da internet, a gente acompanha o mundo. É verdade. Né? Antigamente a gente acompanhava no máximo a cidade vizinha. Hoje a gente acompanha o mundo. Então está todo mundo querendo desenvolver muito rápido. Você lança um produto hoje de manhã, de tarde tem 40 pessoas anunciando a mesma coisa que você. Hoje o mercado é muito rápido. Hoje acontece muito rápido e involuntário. Simplesmente está acontecendo. O que acontece hoje? Os jovens, ele tem 50 vezes mais informação. Meu filho tem 18 anos, ele tem mais informação do que eu, com 56. Eu fico às vezes impressionado. Poxa, como é que é isso? Por quê? Porque a internet está cobrando esse resultado. Não é? Mas a gente vem da cultura de que os pais não acreditam nos jovens. A gente tem muito isso. Né? Joga a responsabilidade que não cabe. E quanto mais baixa a renda a gente for, menos tempo para a família aquele cara tem, porque ele está empurrando a carroça para vender o que ele pegou no dia. Então o cara não tem um horário de expediente correto. Mas a mulher está trabalhando muito também, né? A mulher está trabalhando muito, o menino está basicamente só. A gente tem o crack, a gente tem a droga, a gente tem tempo escolar reduzido, a gente tem... Então a gente tem no tudo tempo a mãe ficava errado. mais em casa com os filhos, né? Educava bastante os filhos. Mas as mães deviam receber para cuidar dos filhos. É verdade. Não é? As mães deviam ter cooperativas e assistenciais para poder ela trabalhar no momento que o menino estivesse no colégio e produzir para o Estado. Coisa que todo lugar do mundo tem, menos aqui. Então a gente sofre uma pobreza de felicidade laboral muito grande. Mas deixando esse lado governamental, trabalhando no lado psíquico mesmo, assim, de uma família que tem um distúrbio, a mãe, a esposa tem um distúrbio emocional grande. Quais são os reflexos que isso ocorre para toda a família? E a sociedade externa da família. As pessoas que convivem com essa pessoa. Eu nunca trabalhei muito essa área clínica. Sim. Porque eu não gosto de ver um problema psíquico como um problema. Não é? Eu digo sempre que é uma pessoa diferente do que a sociedade padroniza. Então eu defendo muito isso. Eu digo, o porquê chegou nisso? Já nasci desse caso? Aí um caso psiquiátrico. Não, sofri uma violência. Então, assim, essa parte clínica, ela é muito penosa, porque geralmente as pessoas que estão passando por esse processo, muitos poucos, mas poucos mesmo, têm o entendimento e têm a resposta que a família pode dar, que seria o ideal. Aí não tem felicidade. E aí não tem felicidade garantida, porque isso tinha que ser programa de Estado, e também não tem alegria, porque ele é um problema. Não é? Que não é. Que, na verdade, não é. Hoje a gente tem, por exemplo, o hiperativo, que antigamente era um menino danado. Aí virou hiperativo, virou um problema. Não. O tempo dele é diferente. O que é que está acontecendo com aquela pessoa? Qual é o tempo dele? Como é que você tem que adaptar isso? O que falta muito do entendimento das famílias é a confusão entre o problema clínico e o problema social. O cara que bebe muito não é só um problema clínico, é um problema social. Pode levar à loucura? Pode. Aí vira um problema clínico, mas ele começou social. Então, as famílias não se entendem. Como eu nunca fiz clínica, eu fico muito sem condição de defender os colegas que trabalham nessa área. Agora, você trabalhar hoje com um problema social ou um problema clínico, sem que a família entenda qual é o processo, a gente simplesmente está aí na falência. Uma relação de felicidade com esse problema assim. Porque a felicidade justamente, né? A felicidade é a pessoa ter um surto e ser socorrida num ambiente confortável, num ambiente muito bom, e a família explicar à família qual é o processo. Não, chega lá, toma esse remédio, vá para casa, e a família não sabe nem o que fazer. Aí, se a gente tem um programa que a família está envolvida, que o Estado possa garantir a ele esses direitos que faltam, adaptação, clínica, remédio, a gente estava falando de felicidade. Você pode ser feliz mesmo pobre, né? Mesmo sem... Não, você tem que ser feliz mesmo pobre. Você tem que entender quais são os seus direitos. Eu sou pobre, primeiro eu sou pobre por quê? Não é? O que é que está faltando? O público está aí vendo e querendo saber. Sim, a gente tem que entender isso. Eu sou pobre por quê? O que é que está me faltando? O que é que o Estado não está fazendo por mim? O que é que eu preciso provocar para isso? Ok, é difícil? É. Mas se eu começar a adaptar da minha vida todos os dias, isso não se torna
impossível. Eduardo, e às vezes a gente tem até a percepção que muitos pobres são muito mais felizes do que muitos ricos. Sim. Isso é verdade. Certo? Sim. Então, a condição da pobreza ou da riqueza, ela às vezes é temporária, certo? E às vezes ela é para evolução mesmo, da pessoa como espírito. Sim. Certo? Mas, Eduardo, o que eu gostaria de dizer aqui, que esse é um tema tão bacana, que eu acho que se a gente podia ficar aqui até 10 horas da noite. Sim. Mas eu, como lhe conheço e sei do compromisso que você tem a posteriori, certo? Eu sei que a gente precisa encerrar nesse primeiro programa, Vamos mas embora. estou vendo que tem pano para manga Com para certeza. outros, né, doutor Marcelo? Infelizmente, eu sei do seu, Sim, do seu sim. Mas esse tema é muito importante. muito Muito. importante. Muito. Então, eu gostaria agora, para finalizar, antes do doutor Marcílio dar o encerramento, que você pudesse falar como as pessoas podem ter acesso ao seu podcast, Certo. como podem estar ouvindo suas entrevistas. E, inclusive, eu já sei que você também quer entrevistar o doutor Marcílio Isso. como profissional de comunicação, Vamos sim, com vamos toda a marcar. expertise que ele tem. Então, eu gostaria que você falasse agora para o público, em Perfeito. geral, que está escutando, como chegar até Eduardo Freire Vamos e lá. o podcast Felicidade. Veja. Antes dele falar, eu gostaria de deixar claro para vocês, através do número 3421-7541, vocês podem marcar qualquer reunião que o senhor pode ir, né? Sim. Marca e o senhor pode responder essas pessoas. Né? Com certeza, fique à vontade. E também Sem o número problema. de celular 99971-7305. Perfeito. Passe a mensagem para a gente através do @.0.com.br, que eu repassarei para ele e ele responderá. Vamos embora. Pode falar. Fabinho, antes de falar do programa, deixa eu só fazer uma observação para vocês entenderem a diferença de felicidade e alegria. Fabinho me conhece há quantos anos, Fabinho? Bocado. Um bocado, né? Eu não bebo. Então muita gente chega e fala assim, pô, Eduardo é chato, chama ele não porque ele não bebe. Não, eu sento numa mesa de bar, eu converso, eu brinco, eu tiro onda. Do mas mesmo eu não jeito que bebo. estivesse bebendo. Do mesmo Pois jeito. é. Então assim, tem gente que fala assim, tu não bebe? Não. E tu se diverte muito. Então, o espírito da gente, ele é alimentado pelo nosso... Tive a oportunidade de ir para uma feijoada naquela área lá de trás da casa Sim, da sua mãe, sim. que é excelente, e foi uma tarde maravilhosa. Muitas vezes sentamos em bares, né, onde eu não bebo, mas eu participo. Então, eu estar rico, eu estar pobre, não quer dizer que eu não tenho direito à vida bem vivida. Eu posso viver bem. Você vê exemplo de pessoas que estão limpando rua e dançando quando passa carro de som. Né? Como você vê cara rico chorando dentro do carro. Você veja que o pessoal E tem pobre vive lugares mais. como praças, Sim. Veja. praias, que estão abertas ao público. Pelo A amor de felicidade do Deus. rico e do pobre está ali. Vamos lá. Exato. Agora, Mas se o você- pobre realmente ele vive assim, com mais harmonia que o rico. Sim. Eu vou àquela, onde mora esse motorista. E lá é a felicidade de sábado e domingo. Porque eu digo felicidade e alegria. E felicidade Alegria. é alegria, né? É, todo mundo no meio da rua, um traz uma lógico. sardinha, o Aí outro traz colocando o rádio uma bem alto. galinha, pega uma O cerveja, jogo do uma Santa caixa. Cruz perdendo pro esporte. Não, Eita. Santa Cruz estava ganhando. doutor. Aí complicou. Veja, então, um recado que eu deixo para todo mundo é o seguinte. Estou infeliz que eu estou liso. Talvez você não esteja infeliz. Você esteja não exercitando o seu direito de ficar E a felicidade de estar com saúde e sem dor. isso. Quantas pessoas queriam simplesmente andar? Isso. Simplesmente Agora, tomar um banho. quero andar. Tem como? Tem. Exercite seu direito. Você tem direito à fisioterapia, você tem direito à clínica para atender, você tem direitos. E você está levando a sociedade esse, Provoque seu direito. alertando, né? Trazendo uma consciência. Isso é o recado. Provoque seu direito. Se o posto de saúde está ruim, tem uma coisa chamada ouvidoria. Você entra lá, baixa o pau, que eles vão te Foi a responder. primeira coisa que foi dita aqui. Quando lhe apresentou, foi direito à felicidade. Isso. Faça uso da ouvidoria, meu amigo. Tanto para falar mal, quanto para falar bem. Se o médico lhe atender bem, vai lá, fala que ele atendeu bem. Quem sabe ele não vai plancar a carreira que a gente falou aqui. Né? Eu acho que é por aí. Pode agora... Vamos lá, veja. O programa Felicidade ele vai fazer 10 anos, agora dia 5 de outubro, né, graças a Deus, onde a nossa ideia, você que tem uma ideia massa, você que é um profissional que está querendo crescer, hoje nós temos uma quantidade de ouvintes muito grande. A gente está em todas as plataformas de podcast. Qualquer plataforma que você entrar, programa Felicidade, são 4 carinhas coloridas lá. A gente está em 50 países. Então, você vai escutar no idioma que você São quiser. 4 debatedores, né? Oi? São 4...
4 carinhos coloridinhos, o símbolo do programa Felicidade. Então você vai entrar lá, vai clicar, você tem todo tipo de especialista. Fabinho está lá no programa com a gente também. Então, assim, faça uso do programa Felicidade Lá você escolhe, né? e se identifique. Oi? Lá você escolhe, né? Sim, você vai ver. Eu quero ouvir Escolhe um o fisioterapeuta, quero ouvir. Tá lá. Você hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 1000 entrevistas, né? Então, estamos em 50 idiomas diferentes, graças a Deus. Com um detalhe, nunca gastei R$1 em mídia digital, ele aconteceu espontaneamente. Então, isso para mim é muito, muito, muito importante. Então, veja, o programa Felicidade está à disposição. E você tem uma pauta, vamos embora, vamos ser felizes. Eduardo, de verdade. Obrigado mesmo. Informe pra gente, desculpa. Informe pra gente seu e-mail eletrônico, o seu endereço eletrônico, aliás, e telefone que possam te localizar. Tranquilo. 819-8719-3731 é o WhatsApp, que a gente faz todo tipo de agendamento. E o programa, o mais fácil é pelo Instagram, né? @programa _felicidade. Vai lá, fala com a gente. A gente tem muito o que construir aqui. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. Era mais agradecer mesmo. Obrigado. Vamos embora. Foi ótimo. Vamos embora. Estou aqui à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço a sua parceria, né? Que é isso, meu amigo. Vamos embora. A sua presença aqui, que é muito importante. Foi falando de felicidade, me chame. Esse debate vai muito enriquecer muita, né? Espero. A população que está precisando muito de saber como chegar à felicidade. Se Deus quiser, estou à disposição. Até mais. Até mais, obrigado. Vamos ter lá na frente Fique mais com Deus. mais debate. Obrigado.